Maranata, caros líderes, eu sou o Eduardo, do Clube Safira de Pedregulho, e eu já vim falar para vocês um pouquinho sobre estatuto e disciplina. Nós vamos ver a importância do estatuto no Clube dos Travadores, como construir, o que tem que conter nesse estatuto, e a importância da disciplina aplicada aos líderes e aos desbravadores no Clube dos Travadores. Para começar, eu trouxe aqui para vocês a definição da palavra disciplina. Lá no dicionário diz que é a instrução, o ensino e educação que a criança recebia do mestre, um regime de submissão às normas ditadas pelos superiores, a observância estrita das regras e regulamentos de uma organização civil ou estatal, um comportamento exemplar, uma área de conhecimento ensinada na escola, nesse caso aí é a matéria, né, uma disciplina, obediência às normas convenientes para o bom andamento dos trabalhos, e uma definição mais antiga, dizer que disciplina é a mortificação imposta por má conduta. Para o Clube dos Provadores, nós vamos nos apegar a definição número 6, que diz que é a obediência às normas convenientes para o bom andamento dos trabalhos. É muito importante mantermos essa disciplina dos trabalhadores para que os trabalhos do clube, as reuniões, os acampamentos, as caminhadas, campuri, todas as nossas atividades, elas caminhem de uma boa forma, com todo mundo cooperando, com todo mundo obedecendo às regras. Todos nós sabemos que uma vida disciplinada ela é importantíssima para o sucesso, seja no meio profissional, no meio acadêmico e até no clube de provadores. No meio profissional, para a gente conseguir dar conta de todo o nosso serviço, nós precisamos ter sim disciplina. Talvez até para ganhar uma promoção é extremamente importante essa disciplina. No meio acadêmico, essa disciplina ela é importante para a gente conseguir fazer os nossos trabalhos, para a gente conseguir absorver o conhecimento que o professor nos transmite, para irmos bem na escola, né? Para conseguirmos aproveitar todos os anos letivos que nós vamos ter. No Clube dos Bravadores também é muito importante essa disciplina para que seja uma atividade prazerosa para os desbravadores. Se um desbravador vai lá para o clube só para ver outros desbravadores desrespeitando as regras, dando trabalho, ou se esse desbravador que vai é esse desbravador que desrespeita, não vai ser uma coisa legal, né? Ter que acordar no domingo de manhã para a gente ir lá e só ver desrespeito. Então, a disciplina ela é importantíssima em todos os nossos ambientes de convívio, no nosso ambiente acadêmico, como eu já disse, né? É muito importante para a nossa convivência. Eu quero que vocês se atentem ao que nós vamos falar nessa aula, para tentar fazer um link com essas perguntinhas que estão aqui. Como que a disciplina ela permite construir cidadãos melhor preparados e maduros, e por que a disciplina ela é essencial na vida da criança em específico. Talvez lá no clube a gente não trabalhe só com crianças, né? Com as crianças e os adolescentes, mas como que a disciplina ela é importantíssima ela é essencial, né, para as crianças e para os jovens. Inicialmente, ela é parte da educação, e a educação na infância, todos nós sabemos também que ela determina o comportamento, o caráter do adulto. Muita gente acha que é só um capricho, né? Lá no Clube de Trabalhadores ter disciplina, chegar no horário certo. É, a gente tem que chegar no horário certo, porque senão a gente vai ter que pedir permissão para entrar em forma. A gente tem que cumprir os horários, porque senão vai atrasar para chegar em casa. Na escola, né, a gente tem, só tem que ser disciplinado o que o professor está falando. E não é assim, a disciplina não é só um capricho. A disciplina ela vai ter reflexo na vida adulta daquela criança. Toda a disciplina que ela recebe quando criança vai se refletir durante toda a vida dela. Então, não é só um capricho dos professores, dos instrutores do clube ou dos pais. É fundamental para a educação da criança a disciplina. Tem uma citação de Ellen White que diz: a disposição e os hábitos da juventude muito facilmente se manifestam na idade madura. Podeis curvar uma árvore nova em quase qualquer forma que desejardes, e se ela permanecer e crescer como a puseste, será uma árvore deformada, denunciando sempre o dano e o maltrato recebido de vossas mãos. Podeis, depois de anos de crescimento, procurar endireitá-la, mas todos os esforços demonstrarão infrutíferos. Ela será sempre uma árvore torta, tal é o caso com a mente das crianças. Essas devem ser cuidadosas e eternamente educadas na infância. Podem ser exercitadas na devida direção ou em direção errada,
que em sua vida futura seguirão aquela em que foram dirigidas na juventude. Os hábitos então formados crescerão cada vez mais e cada vez mais se fortalecerão, e geralmente o mesmo ocorrerá na vida posterior, apenas se tornando sempre mais fortes. A indisciplina, ela é uma questão relacionada ao comportamento próprio da criança e do adolescente. Você pode se perguntar, mas não existem, então, adultos indisciplinados? Sim, existe bastante. E por que eles são adultos indisciplinados? Porque quando eram crianças, eles não tiveram esse processo disciplinar. Ninguém chegou, os pais ou os professores, ninguém chegou até as crianças e falou, olha, o que você está fazendo é errado, nós precisamos seguir por esse caminho. Não é assim que se faz. Não houve esse diálogo, não houve esse processo disciplinar, e por isso ele se torna um adulto indisciplinado. E como nós vimos na citação de Ellen White, não tem como endireitar uma árvore depois que ela já está grande. Da mesma forma é com as pessoas. Não é possível disciplinar um adulto depois que o seu caráter já está todo formado, depois que ele já passou pelo processo educacional. Então, nós devemos fazer isso quando ele é criança. Esse processo disciplinar, a indisciplina, ela pode dificultar o andamento das nossas atividades previstas no clube. Às vezes a gente tem que parar, não dá para continuar uma coisa porque a gente tem que corrigir um desbravador, ou porque a gente tem que reunir o grupo lá e falar, olha, não vamos fazer isso, nós não podemos continuar desse jeito. Então, atrapalha nossas atividades. E muitas vezes vai gerando um desgaste na nossa relação com o desbravador. Você está lá no meio de uma instrução, ó, fulano, para de fazer isso, por favor, passa um minutinho, ele volta a repetir, fala, fulano, não faça isso, por favor, nós já falamos para não fazer isso, e isso vai gerando um desgaste. Você vai olhar para aquele desbravador e falar, nossa, aquele desbravador é muito chato, ele não consegue obedecer às regras. O desbravador vai olhar para você e vai falar, nossa, aquele conselheiro, aquele diretor, aquele associado, ele é muito chato, tudo que eu faço ele dana comigo. Então, gera esse desgaste na nossa relação com os desbravadores. Para a gente poder atuar sobre a disciplina, a gente tem que sempre buscar alternativas que se encaixam naquela situação e ajustar a essa situação, né? Nós temos dois tipos de regras que a indisciplina pode afetar. Dentro do clube, essas regras são as morais, que elas são construídas socialmente, né? Com base nos princípios éticos. Então, aqui tem o exemplo, não xingar, não bater. Isso são princípios éticos que todos nós temos como sociedade. E temos essas regras morais para não fazermos isso. Tem as regras convencionais, aquelas que são criadas de acordo com o grupo. Nós reunimos o grupo lá e falamos, ó, nós precisamos chegar no horário, porque senão vai ter que pedir permissão para entrar. Nós precisamos terminar o caderno na hora certa, porque nós temos que fazer a ordem unida e atividade física. Nós precisamos entregar os relatórios, nós temos que fazer chamada. Essas são as regras que são convencionadas com o grupo. Nessas duas áreas, a indisciplina pode surtir efeitos ruins, na área moral e na área convencional. E para a gente corrigir, nós vamos lá e chamamos atenção. E muitas vezes não resolve. A gente chama atenção lá, ó, você bateu no seu colega, isso não pode, não é legal. Passa um tempo, volta a bater. Ou se não, chega atrasado, não termina o caderno no horário. Enfim, se a gente perceber que a nossa advertência não surte efeito, a gente pode estar encaixado em uma dessas três áreas. Nos falta autoridade, nós não construímos uma imagem de autoridade diante desse programador, ele não nos vê como uma autoridade, às vezes por falta de postura, enfim. Às vezes a gente está utilizando a metodologia errada com esse desbravador, a gente está tentando corrigir de uma forma que ele não consegue entender, então a gente tem que avaliar, se adequar a cada desbravador, a cada situação, e às vezes a culpa é da regra que a gente impôs. Às vezes aquela regra é impossível de se obedecer, ou às vezes tal desbravador, da forma com que você transmitiu essa regra, ele não vai conseguir perceber. Então, coloquei até uma observação aqui, que não há regra absoluta para resolver determinados problemas, mas há caminhos que favorecem, né? Então, a gente tem que sempre avaliar a nossa metodologia em relação às regras. Às vezes, nós precisamos usar uma metodologia diferente com os desbravadores, para chegar em um
resultado. Tem desbravador que a gente só vai falar, olha, não faz isso e ele vai conseguir entender, mas tem desbravadores que não. Então, a gente precisa sempre avaliar a nossa metodologia e como a regra foi imposta. A falta de autoridade, a gente precisa construir a nossa imagem de autoridade diante do clube. Eles precisam entender que nós somos uma autoridade dentro do clube, que nós estamos lá não para ser aquela autoridade chata que só fica lá mandando ou danando. A gente participa assim com eles, mas que nós temos um nível de autoridade dentro do clube que às vezes vamos precisar chamar atenção e vamos precisar que eles nos ouçam. Quando a gente vai atuar, quando às vezes é, vamos corrigir essa indisciplina, nós devemos nos revestir de algumas posturas para favorecer o comportamento do desbravador, construir a nossa autoridade, né? Então nós devemos demonstrar firmeza através da nossa voz, da nossa postura, do nosso olhar. A gente precisa cumprir as nossas responsabilidades e dar bons exemplos, porque um desbravador não vai te ouvir se você não obedece às regras também. Se a gente desobedece, nós como líderes, eles não vão ouvir a gente. Vai falar, mas você desobedece também, por que eu não posso desobedecer? Então a gente precisa cumprir nossas responsabilidades e dar o exemplo. A gente precisa sempre equilibrar de maneira justa a nossa reação a um problema. Se o problema for pequeno, nossa reação também deve ser de acordo com o problema. Se o problema for um pouco maior, a gente deve equilibrar a nossa relação a este problema também. A gente precisa saber a hora certa de agir e manter a calma. Às vezes o desbravador nem começou a quebrar as regras e a gente já está lá advertindo esse desbravador, ou às vezes a gente está advertindo tarde demais, já aconteceu uma coisa pior. Então a gente precisa saber a hora de agir e manter a calma. A gente vai agir no momento certo e com paciência. Se estressar, se exaltar, não vai adiantar em nada. A gente precisa sempre orar em favor do ambiente que a gente deseja e orar por cada desbravador, para que a gente então deseja ter um ambiente bom lá, um ambiente amigável no clube. Vamos orar por isso. A gente deseja que aquele desbravador ele seja mais colaborativo, mais aberto a ouvir os líderes. Então vamos orar por isso. A gente precisa sempre incentivar e respeitar a autonomia do desbravador. Às vezes a gente impõe regras ou quer que o desbravador faça alguma coisa que não vai de encontro com a personalidade do desbravador. Então a gente tem que avaliar isso, respeitar a autonomia de cada um. E a gente deve sempre permanecer alerta, porque a indisciplina ela nunca vai acabar. Então, eu já danei uma vez, bom, resolveu o problema. Não, a gente tem que estar alerta, sempre observar cada um, cada membro, para ver se a indisciplina vai voltar. Ela nunca acaba, uma hora ela volta, então a gente tem que estar alerta quando isso acontecer para poder corrigir no momento. O processo disciplinar, a gente corrigir, ele é difícil e não é agradável, porque ele é constante, né? Como a disciplina nunca acaba, ele não vai ser nada agradável e até porque ele é contrário à natureza da criança, né? Nós já vimos que a indisciplina ela é natural para a criança e para o adolescente, ela nunca vai acabar, então a gente precisa sempre estar alerta e quando a gente for disciplinar, isso vai ser contrário à natureza daquela criança, porque é dela ser indisciplinada, a gente está lá para corrigir, para a criança vai ser muito chato isso, né? Mas para a gente às vezes até soa chato também pra gente, ter que ficar chamando atenção toda hora, mas tem uma citação que esclarece essa ideia de Ellen White, está lá no livro Educação, página 295 e 296, que diz assim: a negligência dos primeiros ensinos da criança e o consequente fortalecimento das más tendências tornam sua educação posterior mais difícil e fazem com que a disciplina seja muito frequentemente uma operação penosa. Penosa deve ser para a natureza inferior, contrariando, como faz, aos desejos e inclinações naturais. Mas tais penas devem se perder de vista na perspectiva de uma maior alegria. Então, vai ser muito chato para a criança, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu já danei tanto com ele, não vou danar mais, porque é chato para ele. Sim, mas olha o que Ellen White diz. Tais penas devem se perder de vista na perspectiva de uma maior alegria. Então, a gente deve sempre, sim, aplicar disciplina, corrigir a criança quando necessário, porque quando ela crescer na vida adulta dela, ela vai ser melhor se a gente fizer isso, ela vai ter um caráter melhor.
Quando a indisciplina está na direção do clube, é um pouco pior. Quando a gente tem líderes que não obedecem às regras, quando a gente tem um conselheiro que incentiva os desbravadores da sua unidade a cometer algumas indisciplinas, a quebrar algumas regras, o nosso processo disciplinar, as regras que foram criadas lá no Clube dos Desbravadores, elas correm um risco, porque quando a gente for corrigir os desbravadores, eles vão falar: poxa, mas o líder não estava fazendo comigo, por que que eu estou levando bronca? A gente precisa, então, sempre fazer essa avaliação se a nossa diretoria está seguindo as regras. Por nós sermos os líderes, os desbravadores sempre vão olhar para nós como exemplos. Então, se eu estou fazendo uma coisa, o desbravador vai associar que essa coisa é certa, que ele pode fazer isso também, porque o líder está fazendo, então ele também pode fazer. Se a gente fizer uma coisa ruim, se a gente tem uma brincadeira de mau gosto, por exemplo, com um desbravador, o outro desbravador vai achar que ele também pode brincar daquela forma. E vai ser muito difícil depois você corrigir essa tendência. Você, às vezes, vai ser caso de levar para o diretor resolver, né, com um conselheiro, vai ser uma coisa mais chata. Coloquei aqui que o bom andamento do clube, ele exige uma boa direção, né? As pessoas têm que ser comprometidas com o trabalho, disciplinadas e que saibam transmitir por palavras e ações a responsabilidade e a seriedade das regras existentes. A gente tem que ter sempre em mente que nós somos exemplos, sim, para as crianças e que nós devemos fazer só o que pode. Aquilo que não pode, se tem uma regra lá falando que não pode, mas ninguém está olhando, eu posso fazer agora, não tem problema. Às vezes um desbravador vê. Se tem essa regra, nós, líderes, não podemos fazer também. Porque depois, na hora de disciplinar, gera essa série de problemas. Tem uma frase aqui que eu achei muito bonita, que diz que dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Então, que nós, líderes, sempre possamos dar esses exemplos, que possamos transmitir para os desbravadores que as regras são sérias, que devem sim ser respeitadas. Nós já tivemos casos aqui, por exemplo, acampamos em um lugar que tinha piscina e o conselheiro corre em volta da piscina com as crianças, aí depois, por favor, gente, para de correr atrás em volta da piscina, mas o conselheiro estava correndo com a gente também, por que que a gente não pode correr? Então, é uma situação chata. A gente tem que sempre dar os exemplos. Vamos entrar aqui agora um pouquinho, falar rapidinho da parte de estatuto. Trouxe também a definição do que é o estatuto. Ele é um conjunto de leis que formalizam os princípios que norteiam a organização de um Estado, sociedade ou associação. Um conceito jurídico diz aqui que é um conjunto de leis que regem as ações jurídicas. É uma condição de um indivíduo numa hierarquia ou sociedade. Nesse caso aqui é o status dele, né? O estatuto no clube, ele é como, vamos falar, a Constituição para o país, né? Ele está lá, nele está todas as regras, tudo que a gente pode, tudo que a gente não pode fazer, como que o clube funciona, de que forma que são realizadas as atividades, de que forma que as advertências são aplicadas, quais são os tipos de advertências, se tem verbal, se tem escrita, se tem suspensão. Então, tudo que a gente for aplicar no Clube de Desbravadores tem que constar lá no estatuto. Ele deve ser confeccionado antes, o ideal é que seja feito antes de se fundar um clube, né? Então, durante todo o processo que a gente corre atrás das coisas para fundar um clube, a gente tem que colocar isso em lista também, fazer o estatuto do clube. Para fazer esse estatuto, é necessário que toda a diretoria esteja presente. Diretor, associado, secretário, tesoureiro, os conselheiros, toda a diretoria tem que estar presente para definir quais serão as regras, o que vai colocar no estatuto, como que vai ser o uniforme, se vai ser obrigado a usar uniforme, se vai constar lá no estatuto que sim, tem que ir de uniforme todas as reuniões, enfim, toda a diretoria tem que estar junto para chegar em um consenso. Depois que a gente estabelece essas regras, coloca lá no papel, no estatuto do clube, a gente tem que passar esse estatuto pela comissão da igreja.
Se a gente não fizer isso, o estatuto não vai ter validade. A gente, por ser um ministério da igreja, a gente precisa sempre se sujeitar à comissão. Do mesmo jeito que a gente faz quando a gente vai acampar, quando a gente vai num campuri, quando a gente vai fazer alguma outra atividade, a gente tem que passar tudo isso pela comissão, para porque ali na comissão são líderes, né, da igreja que vão avaliar se estão de acordo com os princípios da igreja, que é importantíssimo. As regras que estão no estatuto devem estar, em princípio, de acordo com os princípios da igreja. É, então, eles vão aprovar o seu estatuto, às vezes vão fazer alguma modificação, vão te falar, é melhor colocar de tal forma, porque precisa seguir os princípios da igreja. Então, além dos princípios da igreja, a gente também tem que seguir o estatuto da criança e do adolescente, né? Às vezes a gente coloca uma punição lá que não pode, está previsto lá no ECA, e então, a gente fica em uma situação difícil. A gente tem que, além de estar de acordo com os princípios da igreja, tem que estar de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as orientações bíblicas e com as orientações de Ellen White lá nos livros, né, no Espírito de Profecia. No regulamento, ele deve prever, contemplar todas as normas de conduta, como eu já disse. Se o clube considera necessária essa norma, tem que ter lá. Ele vai reger o comportamento, direitos, deveres, enfim, tudo, as proibições que tem no clube, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer de jeito nenhum, vai estar lá no estatuto, vai estar lá também se fulano fez tal coisa, bateu no colega, ele vai ser punido de tal maneira. Se ele xingou o colega, vai ser punido de tal maneira. Tem que estar lá no estatuto também. É, se ele foi advertido 3 vezes verbalmente, a gente vai comunicar ao pai. Tem que estar tudo lá no estatuto. Importantíssimo está lá também, está ressaltado inclusive no manual administrativo do clube, tem que estar as normas de comportamento relacionadas ao namoro e conduta sexual dentro do clube. É importantíssimo ter essas regras lá, ter as sanções previstas nesses casos. É muito importante ter essa parte aí, porque a gente sabe que nós estamos lidando com uma idade dos 10 aos 15, né? Uma idade ali que os hormônios estão aparecendo, então é uma questão delicada, precisa sim estar previsto no estatuto punições, orientações relacionadas a este assunto. No momento oportuno, o estatuto também ele vai ser analisado com os pais dos desbravadores e eles têm que ter acesso ao estatuto. O aconselhável é que se faça o estatuto, elabore, e que a cada membro que entrar no clube, junto com a ficha de inscrição, você mande uma cópia do estatuto para o pai, para sempre que ele tiver alguma dúvida, ele pode acessar de forma rápida. Ou disponibilize ali pelo WhatsApp, no grupo, no Facebook, enfim, que esteja sempre disponível para o pai acessar. É importante também que tenha um termo em que o pai declara que está ciente com tudo que está contido no estatuto e que esse termo seja arquivado junto com as fichas do membro. Para caso o pai alegue desconhecimento, você tem, ó, não, você assinou aqui e sabia que isso estava no estatuto. A gente tem o seu visto aqui de ciência, você sabia que tinha isso daqui previsto nas regras. A parte do estatuto também poderá ser realizada no início de cada ano, semestre, trimestre, e isso vai de acordo com o clube, combinados com a unidade, dirigindo a confecção, solicitando a participação de todo o grupo no que se referir aos itens que a liderança considera importantes. Então, ó, vamos sentar aqui. O que vocês acham que é importante para a gente conseguir cumprir essa regra? O que vocês acham importante que a gente coloque aqui? Às vezes aconteceu alguma situação que não estava prevista no estatuto ali do clube e um desbravador pode ter visto isso e dar essa ideia. Então, é importante a gente construir isso com toda a unidade, todo o clube, porque eles vão se sentir importantes fazendo parte desse processo e vai ser melhor para eles seguir essas regras, porque eles fizeram parte do processo de elaboração dessas regras.
Também é importante revisar sempre esses combinados no início de cada reunião ou no decorrer da mesma, sempre que você perceber que essa regra está prestes a ser quebrada. Então, você percebe lá que a regra X está quase sendo quebrada ali por um grupinho. Você fala, pessoal, vamos reunir aqui rapidinho. Lembra dessa regra aqui que a gente construiu aquele dia, que não pode fazer isso. Relembre sempre os seus desbravadores das regras, sempre que você perceber que está começando a ter uma certa indisciplina ali no grupo. Então, aqui está, sempre que um novo desbravador ele foi inscrito, ele, bem como os responsáveis, eles têm que tomar ciência de todas as cláusulas do estatuto e assinar aquele termo de compromisso que eu falei. Nos casos, isso é importantíssimo, nos casos em que o clube prevê no estatuto que o desligamento do desbravador torna-se inevitável, por exemplo, ele levou advertência 3 vezes a gente já teve que comunicar ao pai, bateu no colega, sei lá, 5 vezes já, e no estatuto está escrito que é inevitável que não vai tolerar esse comportamento, a gente pode sugerir, a gente deve sugerir a esse desbravador e a sua família que ele faça a matrícula em outro clube. Então, a gente transfere esse desbravador para outro clube e a gente tem que evitar depreciar o adolescente na frente do grupo, na frente de outras pessoas. Ou falar, olha, você está expulso do clube, não vai poder frequentar mais desbravadores, o que é totalmente errado. A gente tem que transferir ele para um outro clube e buscar alternativas, né, que possam ajustar a conduta, ver se ele se adapta melhor a um outro clube, com novos amigos, novas companhias, mas nunca a gente deve falar para o desbravador que ele não pode mais frequentar o clube. A gente vai lá conversar com um diretor conhecido, falar, olha, a gente pode transferir ele para o seu clube por um tempo, para ver se ele se adapta melhor aqui, porque a gente sabe que o que a gente passa para os desbravadores no clube é importante para a educação, ajuda na educação deles, né? Lembrando mais uma vez que todas as punições, as advertências, elas têm que estar de acordo com as normas e princípios do ECA e da Bíblia. Isso é importantíssimo. Periodicamente também, os desbravadores eles podem participar de palestras e discussões em rodas. A diretoria pode proporcionar isso para eles, em que às vezes o conselheiro mesmo faz essa roda de conversa, a gente pega o diretor, hoje vai ser o capelão que vai fazer essa roda, para a gente saber o que eles estão achando sobre essas regras, sobre o nosso processo disciplinar, porque às vezes eles percebem que está deficiente uma área e eles podem nos passar isso. Então a gente tem que sentar nessas rodas de conversa, a gente passa para eles o quão importante é obedecer todas as regras que a gente criou, mas também eles podem dar um feedback para a gente de como essas regras estão sendo vistas pela parte dele, né? Além dessa conscientização da reflexão, das regras e normas, os familiares e a equipe de liderança devem manter com clareza e amor a postura em relação ao descumprimento das regras em relação ao tema de namoro, mais uma vez, com contato físico dentro do clube e de suas programações. Então, sempre tratando com amor, né? Mas a gente deve manter nossa posição referente é, a, ao namoro, ao contato físico dentro do clube de trovadores. A gente sabe que a exposição hoje em dia é muito grande, que a mídia é muito tendenciosa quando o assunto é esse, e que nossa sociedade hoje tem algumas ideologias muito voltadas para o namoro, para o contato físico, que não vai de encontro com os nossos princípios. Então a gente tem que manter essa postura com clareza para eles, passar para os pais que isso não pode, de forma alguma, acontecer dentro do clube, né? A sociedade tem essa contaminação dos princípios cristãos, jovens e mesmo de adultos. Então, é necessário que a gente sim tenha cuidado com esses princípios, mantenha a pureza deles e evitar um comportamento que favoreça o pecado dentro do clube de trovadores. A gente tem que sempre ponderar com relação a isso. Em caso de descumprimento das regras, é de grande utilidade o envolvimento da família no desenvolvimento de suas funções de orientar e instruir. Então, vamos lá advertir o desbravador, vamos convidar a família para fazer isso, né, para explicar
senta lá junto com a mãe, com o pai, com o responsável daquela criança. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Nós gostamos muito desse desbravador, nós não queríamos que ele fizesse isso. Então, envolve a família ali, chama os familiares para conversar junto com o desbravador. E se esse comportamento não for corrigido, então é necessário aplicar uma advertência, uma suspensão temporária, né, dos envolvidos ali. E, em último caso, o afastamento dos envolvidos com a transferência, né, do clube, como eu já falei anteriormente. Então, vamos primeiro sentar com os pais, depois, se necessário, advertir, suspender ele por, sei lá, 3 reuniões, e só em último caso mesmo, se não resolver nada, em tudo que a gente aplicou, se não resolver nada, a gente transfere para um outro clube. Quando nós formos realizar esse tipo de correção, vamos nos lembrar dessa citação aqui do Espírito de Profecias, né, que Ellen White diz lá no livro Educação, página 290. As regras elas devem ser poucas e bem consideradas, e uma vez feita, cumpre que seja executada. O que quer que se verifique impossível de se mudar, a mente aprende a reconhecer e a isso adaptar-se. Então, não vamos ser muito flexíveis, dessa vez passa, né? Vamos manter nossa regra, porque o desbravador vai perceber que ele tem que adaptar-se àquela regra, porque ela não vai mudar. Então, quando a gente fala em disciplina, nosso propósito não é só fazer com que a criança ela se submeta àquele código de conduta, àquele estatuto que a gente fez. O que se enfatiza é a necessidade de que cada pessoa desenvolva o autocontrole a fim de ser capaz de tomar suas próprias decisões. E neste processo, a escola, o lar e até o clube, eles são muito importantes e possuem um desafio não apenas de executar o processo pedagógico, mas suscitar um estilo de vida. Essa preocupação toda vai no sentido de ajudar a tomar cuidado com a ilimitada liberdade permitida aos filhos hoje em dia. Então, hoje os pais, o filho pode tudo, né? E a gente não pode corrigir porque os pais acham ruim. Então, a gente tem que ter essa preocupação para inibir, né, a ilimitada liberdade que as crianças têm hoje em dia. Lá no Espírito de Profecia tem essa citação: a limitada liberdade permitida aos filhos hoje em dia, a qual tem se provado a ruína de milhares de pessoas, né? Crianças que crescem com uma liberdade ilimitada, às vezes no futuro acaba caindo em ruína. Então, permanece o desafio de pais, escolas e os instrutores até de praticarem uma educação suficientemente autônoma e, ao mesmo tempo, responsável, pois é muito fácil defender velhas e novas certezas e dividir sem mudança, sem nuances, colocar severamente inúmeros limites ou, pelo contrário, abdicar-se desse papel. A gente tem que ter certeza de uma coisa, e podemos ter certeza sim, que a disciplina conduzida de maneira equilibrada vai colaborar no desenvolvimento das crianças, elas vão se tornar jovens, adultos, maduros, vão ser pessoas com um caráter bem melhor, um caráter moldado de uma forma boa, porque a criança que não sabe quais são os seus limites de comportamento, elas sentem-se também seguras e não amadas. Tudo que ela faz, ela leva uma bronca, né? Então, às vezes, é ruim para a criança isso. Ela encontra liberdade quando conhece com certeza limites. Isso é importante, a gente definir os limites, e ela vai encontrar liberdade dentro desses limites. Esse reconhecimento pessoal resulta no autocontrole, possível por uma educação que foca sua atenção na liberdade humana. Então, pessoal, isso que eu quero deixar para vocês é que sempre procurem disciplinar os desbravadores, procurem se manter disciplinados, educar com amor, sempre orar em favor da situação, ponderar sempre nessas questões. Ter o estatuto lá no clube é importantíssimo para a gente poder aplicar essas medidas, para os pais saberem quais as medidas de educação que a gente trabalha lá no clube, e sempre orar, né, em favor dessas crianças. Então, isso, pessoal. Essa foi minha aula. Espero que vocês tenham aprendido sobre o Estatuto do Clube e sobre disciplina. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no grupo do WhatsApp, que está disponível, e que eu vou responder todas as suas dúvidas. Até mais.